Bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez nesta manhã para compartilhar a palavra de Deus e hoje é o capítulo 16 de Lucas, conforme nós estamos estudando a palavra de Deus e, como sempre eu digo, pincelamos nas nossas devocionais a palavra de Deus. Olha, Jesus acabara de revelar no capítulo anterior que nós lemos, o capítulo 15, o coração do pai que corre ao encontro do filho perdido. Mas em Lucas 16, que é o nosso caso hoje, ele nos leva a outro ponto essencial. O que fazemos com aquilo que Deus nos confiou nesta vida revela o nosso destino eterno. Começando com a parábola do administrador infiel. Jesus apresenta um homem que, ao saber que seria demitido, usou sua posição de mordomo para garantir que fosse bem recebido pelos devedores do seu senhor. Essa atitude, embora pareça normalmente duvidosa, recebe um elogio inusitado, conforme está escrito em Lucas capítulo 16, verso 8, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Aqui, Jesus nos adverte. Os ímpios agem com mais urgência e estratégia por interesses temporais do que muitos cristãos pelas realidades eternas. É ao contrário do que se pensa. Ele não está ensinando trapaça, mas sabedoria espiritual aplicada à eternidade. A Bíblia reforça isso em Efésios capítulo 5, verso 15 e verso 16, que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Jesus segue dizendo que devemos usar as riquezas passageiras para fazer amigos eternos, ou seja, usar os bens terrenos para investir no reino e abençoar vidas. Para quê? Para que quando tudo aqui acabar, sejamos recebidos nas moradas eternas, conforme está em Lucas 16, 9. Isso ecoa em Provérbios capítulo 19, verso 17. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o benefício. Uau! O Senhor então declara: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas capítulo 16 e verso 10. Essa fidelidade trata de coerência interior. Quem é íntegro nas pequenas coisas também será digno de maiores responsabilidades espirituais. É exatamente o que Jesus diz em Mateus capítulo 25 e no versículo 21. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Mas o ponto central se afunila. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Isso está registrado em Lucas 16, capítulo 13. Mamon representa não só o dinheiro, mas o espírito da cobiça, de falsa segurança material, que compete com a sabedoria de Deus no coração humano. Paulo trata disso com firmeza em 1 Timóteo, capítulo 6 e verso 10. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nesse momento, os fariseus zombavam de Jesus, pois eram amantes do dinheiro, embora externamente religiosos, conforme está em Lucas capítulo 16 e verso 14. Jesus os confronta. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Registrado em Lucas capítulo 16 e verso 15. Isso nos leva a Jeremias capítulo 17, verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jesus então fala do fim da era da lei e dos profetas com João Batista, e de um novo tempo, o reino que agora exige entrega total. Lucas capítulo 16 e verso 16.
e afirma que a palavra de Deus jamais passará. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Lucas capítulo 16, verso 17. O foco da parábola do rico e de Lázaro é exatamente essa realidade eterna. Lázaro, um mendigo, tinha um nome que significava Deus ajuda. O rico não. Isso é significativo. No reino de Deus, importa quem somos diante de Deus, não o que temos no mundo. Lázaro era ignorado, desprezado, e mesmo assim foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Já o rico, mesmo com a sua glória terrena, terminou em tormento. Está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois o juízo, conforme está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27. O rico implora por uma gota de água, mas o abismo que agora o separa é intransponível. Ele chama para que Lázaro vá avisar os seus irmãos, mas a resposta é definitiva. Tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos, Lucas capítulo 16 e verso 29. E ainda, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16, verso 31. Jesus antecipa sua ressurreição. Ele voltaria dos mortos, mas muitos ainda rejeitariam a salvação, como diz em 1 João capítulo 11. Veio para os seus e os seus não o receberam. Lucas 16 revela que a eternidade não começa quando morremos, ela já está em movimento agora, no modo como vivemos, nos valores que escolhemos, nas prioridades que abraçamos. Essa história não é apenas sobre dinheiro, é sobre coração, orgulho, cegueira espiritual e responsabilidade eterna. É um espelho do que disse Tiago, capítulo 5, verso 1 ao verso 3. Agora, ricos, chorai e gemei por causa das vossas misérias que sobre vós virão. Vossa riqueza está apodrecida. A conclusão que podemos chegar em nossa vida, tanto física como espiritual, é que Lucas 16 é um chamado urgente à responsabilidade eterna da mordomia presente. Tudo que temos, dinheiro, tempo, influência, palavra, deve ser usado em sabedoria, com temor, com o coração voltado para o céu. A vida aqui na terra é um teste, digamos assim. Uma administração temporária que revelará diante de Deus quem realmente somos. Jesus não está atrás de performances religiosas, ele está atrás de corações fiéis. E é hoje, se ouvirmos sua voz, não endureçamos nossos corações, porque não haverá mais intercessão quando a eternidade começar. O tempo de ouvir, crer e viver é agora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus capítulo 13, verso 15. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? Deus querido, nós queremos te agradecer por esta manhã, por esta devocional e pela tua palavra em Lucas capítulo 16. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos mais uma vez, porque o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor tem um amor eterno e foi por esse amor que nós fomos alcançados através do teu Filho Jesus Cristo, salvos e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos vivos hoje e compartilharmos a tua palavra, de novo, e compartilharmos a tua palavra e orarmos uns pelos outros. Declaro a tua paz, o teu amor sobre as nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre os nossos negócios, sobre o trabalho e por este dia que o Senhor já abençoou para trabalharmos, termos saúde e fazermos tudo o que precisamos fazer. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos e te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.